Olá, amigos. Vamos mais uma vez fazer um singelo estudo, mas antes, a prece inicial. E dentro da doutrina espírita, a prece não pode tornar-se ou ser automática. Ela sempre deve ter um significado, algo íntimo, algo que nos faça repensar, que nos faça, nos dê uma motivação para continuar. Tudo que seja importante para que aprimore a nossa evolução. E é com esse lembrete que vamos serenar nossa mente, elevando nosso pensamento ao alto, imaginando Deus, os espíritos abnegados, os missionários. E depois de imaginarmos, vamos materializá-los ao nosso lado, nos incentivando, nos inspirando. E depois de materializá-los, vamos senti-los em nossas ações, em nossos movimentos, em nossas palavras e principalmente em nossas intenções. Que assim seja, graças a Deus. Revelação. A revelação, ela é tirar o véu, fazer conhecer, né? O homem, em seu estado bruto, ele não sabe de nada, ele não conhece nada. Então, Deus, através da sua suprema bondade, nos envia espíritos mais adiantados a fim de nos auxiliar, de nos revelar, de buscar um direcionamento. Óbvio que a escolha é nossa. Então, revelação é isso, é tirar o véu. E este conhecer é sobre qualquer assunto que preze pela verdade. A revelação é revelar a verdade. E apenas para nos situarmos no contexto histórico, vamos voltar em mais ou menos 400 mil anos atrás, quando se dá o surgimento dos seres humanos no continente africano. Ao contrário da Bíblia, a Terra não tem 4.000 anos. A Terra tem estimados entre 3 e 5 bilhões de anos. E todo esse tempo, o planeta foi sendo preparado para a nossa chegada. A chegada de seres inteligentes que, através da sua consciência e da sua individualidade, buscariam a evolução espiritual. Não é isso? Há 50 mil anos... isso mesmo. Há 50 mil anos, estes humanos começaram a povoar o planeta em forma de tribos e partiram para a Ásia Central e dali para a Europa e América. Moisés, bíblico, é o início de tudo, né? Eva, Adão e Eva. Mas essa cronologia bíblica, ela não ultrapassa 4.000 anos. Mas a ciência, que é o que Kardec apregoa, que devemos seguir em termos de questões históricas, nos fala que há 50 mil anos os humanos começaram a disseminar. Eles saíram daquela pequena tribo e começaram a explorar, a buscar novos caminhos. E a civilização, como nós conhecemos, com uma sociedade dividida, com hierarquia, né? Ela tem de 10 a 5 mil anos. E para a gente trazer isso para dentro do contexto bíblico, por exemplo, por volta de 1592 a.C., surge o judaísmo, com o nascimento de Moisés no Egito.
Mas Deus não concentra absolutamente nada. A mensagem sempre é disseminada. Os que sabem do início da doutrina se lembram que Kardec recebeu inúmeras mensagens mundo afora. E a mesma coisa foi com a mensagem divina de transformação moral. Moisés vem trazendo isso, mas outros reveladores também vêm revelar a sua lei, para que a humanidade como um todo se beneficie do seu amor infinito. E apenas para citar alguns, nós temos Orishi, 1500 anos antes de Cristo na Índia, ele funda o hinduísmo. Buda, 536 antes de Cristo, ele nasce no Nepal e ele traz o budismo, que é uma filosofia que busca valorizar o ser. E um chinês muito importante também, Confúcio, ele nasceu em 551 antes de Cristo na China. E toda a sua filosofia é voltada para a moral. A primeira revelação para os cristãos foi Moisés, né? Que traz a ideia do Deus único e é inspirado a nos trazer os 10 mandamentos. Claro que não foi Deus quem ditou, mas os 10 mandamentos, sim, saíram de uma inspiração divina. E o primeiro deles, Deus único, né? Que é o Pai, Criador de todas as coisas. O segundo nos mostra que precisamos respeitar o Criador, que precisamos ter uma devoção, um respeito de pai para filho. Entendermos que somos criados, não somos filhos de chocadeira. O terceiro institui aos homens um tempo para se voltarem às coisas do espírito. Ele institui que necessitamos parar, pensar, refletir e louvar a Deus. O quarto nos mostra a importância de respeitar os mais sábios, os que vieram a nos conduzir. Eu vejo a sociedade hoje tendo um grande paradigma que é o enfrentamento da educação mais rígida de outros tempos. Mas com isto, perdeu-se o respeito pelos mais velhos. E quando se perde esse respeito, a sociedade como um todo tende a ruir, porque não se valoriza quem veio antes de nós. E aí cria-se o egoísmo, ou aumenta-se já o estado egoístico do ser, né? Este respeito é muito importante. O quinto, não matar. Então não vamos matar o nosso próximo com a nossa indiferença, com as palavras. O sexto, não deixar-se corromper pelas paixões mundanas. O sétimo, não vamos roubar o tempo alheio. O sossego da quietude do próximo. O oitavo, não julgar, né, amigos? Isso é o que costumamos fazer o tempo inteiro. E o nono, respeito à família. Inclusive, essa questão do respeito à família é tão importante que no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele fala que o relaxamento da família agrava o egoísmo. E essa dissolução familiar, ela traz um verdadeiro atraso para a sociedade. Mas a família não é, eu digo, não é aquele arquétipo, pai, mãe, filhos. A família é um conjunto, o bom entrosamento entre um grupo de pessoas que prezam pelo bem-estar de todos. E o décimo, não cultivemos a inveja. Moisés não se resumiu apenas a essas 10 leis, porque ele era líder de uma população muito grande, né? De muitos escravos que foram libertados. Ele criou
dentro dessa micro-sociedade, mais de 600 leis, mas que são leis humanas, que foram leis próprias para o povo, maneiras de administrar toda aquela caravana que seguia para a Terra Prometida. A segunda revelação aos cristãos, e é uma das mais importantes do mundo, né, é a de Jesus, que vem trazer o ensinamento de Moisés resumido em um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não veio mudar nada, ele trouxe o desenvolvimento da lei, ele trouxe um aprimoramento, um afinamento, algo que fosse de fácil compreensão, que nos tornássemos verdadeiramente irmãos em Cristo. Na questão 625, é perguntado aos espíritos qual o modelo mais perfeito a ser seguido. E eles falam: vede Jesus, que foi o homem que transformou toda uma humanidade, toda uma sociedade. A ideia é simples e objetiva, que expandiu rapidamente mundo afora. Este ser perfeito que foi colocado entre nós, ele não sofreu influência da matéria. Sua superioridade intelectual e moral é absoluta. A importância de Jesus vai além, pois muitos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviam para falsos princípios devido à imperfeição inerente do ser humano. Muitos apresentam como leis divinas o que era somente leis ou convenções humanas. Obviamente, todos nós, humanos, somos passíveis de erros e percebemos em quase todas as religiões e em todos os seus líderes equívocos de várias ordens: vaidade, egoísmo, ambição, paixões, que os fazem desvirtuar do caminho da verdade, a verdade de Deus, amigos. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, por exemplo, é-nos falado que as leis divinas estão em toda parte, em todo lugar. Então, por que deixamos tanto as paixões humanas nos dominar? Assim deturpamos tais ensinos. Por isto vem de tempos em tempos missionários de Deus para nos posicionar novamente no caminho correto. No caso da doutrina dos espíritos, num patamar mais popularesco, digamos assim, veio Kardec nos trazendo o espiritismo. E aqui no Brasil, para quem não sabe, o espiritismo primeiro foi perseguido, depois palco de inúmeras disputas, cada um querendo dominar. Penso eu que os homens imaginaram que a doutrina era uma religião aos moldes católicos e precisava de um papa. Então, nasce Chico Xavier, que dentro da sua extrema humildade, jamais assumiu o papel de ser um líder. Ao contrário, ele vem servir, servir e servir. Em momento algum, ele assume a responsabilidade de líder, deixando claro que o espiritismo não pertence a um só homem, e sim a todos que desejam adentrar e compreender a sua filosofia. E finalmente a terceira revelação, que é o Espiritismo. Acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Os espíritos esclarecidos reportam aos homens uma série de ensinos que Kardec, com seu faro pesquisador, inicia um trabalho tendo o intuito de promover uma nova ciência,
que, como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E assim como Moisés tem seus mandamentos, a doutrina também as tem. E é muito profundo esse conhecimento. Ele é fantástico, porque é singelo, descomplicado e objetivo. Pois é, amigos. Obviamente, os mandamentos espíritas, esses mandamentos aí é só uma figura de linguagem, porque são sugestões, ensinamentos, instruções, né? Nada de imposição. Vamos ao primeiro. Crer em Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Nós precisamos partir de um princípio. E esse princípio é o Deus, nosso Pai Criador de todas as coisas. Né? Porque para entender o sistema complexo que Kardec e os espíritos formularam, ele não teria um sentido lógico sem um Criador. E esse Criador é Deus. O segundo é crer na alma e em sua imortalidade. Quando Deus nos cria propensos a evoluir, a alma precisa ser eterna. Porque isso é um processo lento, demorado e que requer algum tempo. Nada cai de bandeja. Terceiro, crer na preexistência da alma como única justificação do presente. Se estamos aqui hoje, é porque houve algo anterior. E esse algo que aconteceu antes, somos reflexo disso. O nosso caráter é moldado através disso. É como uma criança que nasce, começa a perceber os sons, a luz, depois o toque, né? A distinguir pessoas, define as imagens, cores, depois começa a emitir sons, que tem um significado, óbvio, e por aí vai. Até a formação de caráter. Essa preexistência é como uma criança pequena, que vai acontecendo no decorrer do tempo. E a quarta, crer na pluralidade das existências como meio de expiação, reparação, adiantamento moral e felicidade crescente com a perfeição. Vejam, amigos, somos alunos em uma escola e o que nos define uns dos outros são nossas escolhas. E essas escolhas nos levam à expiação, à reparação e nos levam ao adiantamento moral. Quinto, crer na equitável remuneração intelectual. Nada, nenhum de nós tem privilégios no reino de Deus. Todos estão onde estão por mérito próprio. Todos são o que são por mérito. Então, no reino de Deus não existe heranças que são herdadas. As heranças que são herdadas são de nós mesmos. Então, todos temos que trabalhar para galgar um lugar ao sol da santidade. Crer na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Este é o sexto ensinamento. Então, amigos, ninguém ficará eternamente preso ao estado atual. O inferno para os espíritas e o paraíso para os espíritas não existe. Todos estamos determinados a ser perfeitos, a alcançarmos a santidade do espírito. Sétima, crer na consequência do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras. É o livre-arbítrio, né? Simples e claro, livre-arbítrio, escolhas, cada um tem a sua. Oitavo, crer na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura. Deus não é infinitamente justo, Deus não é infinitamente bom, porque uns seriam privilegiados a outros. Olha a reencarnação.
Uma criança que morre em tenra idade alcançaria o paraíso. Mas um homem que vive toda a sua vida e chegando aos 60 anos comete um equívoco, vai para o inferno? Aonde está a lei de Deus? Nono, crer na duração da expiação limitada pela imperfeição. É o julgamento das intenções, amigos. Todas as decisões são equivalentes ao grau de evolução. Então, Deus não irá punir um assassino frio da mesma maneira que um assassino por ocasião. Percebam a diferença? Um suicida que sofre de depressão, que está tomado por uma obsessão ou por uma doença, de um suicida consciente. São coisas bem diferentes. E Deus não julga as pessoas da mesma maneira. 10º, crer no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Deus não interfere em nossas decisões. Ele nos deixa livres para tomar as decisões. Mas como ele é infinitamente bom, entra a questão 9, que é as nossas decisões conforme o nosso livre-arbítrio. 11ª, crer na continuidade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, seja pelo pensamento, seja pelo sentimento, encarnados e desencarnados. Essa 11ª, gente, ela é muito clara, tá? Somos todos uma grande família, filhos do mesmo pai. Então somos irmãos. 12ª, considerar a existência terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterna. Pluralidade dos mundos. O planeta Terra, como a Igreja Católica pregoava, não é o centro do universo. Ao contrário, estamos na periferia, num planetinha bem atrasado no que tange ao universo, num Sol pequeno. Então, estamos em um momento de nossa vida espiritual. Este momento aqui na Terra. 13ª, aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente. Então, amigos, Kardec nos sugere, Kardec e os espíritos nos sugere, vamos enfrentar todas as provas de coração aberto, com resignação, com benevolência e com persistência, porque a recompensa virá. 14ª, praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras na mais larga acepção da palavra. Vejam, caridade na mais larga acepção. Ele chegou até a ser redundante na questão, porque a caridade ela não se resume e nunca se resumiu a dar nada a ninguém. Caridade é estar presente, estar ao lado, saber ouvir, falar, pensar, um olhar, amigos, de maneira inquisitória para o irmão, pode acabar com seu dia, mês, ano ou até a vida. 15ª, esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma. É inevitável não lembrar de Santo Agostinho quando ele nos incentiva a fazer a reforma íntima, a fazer diariamente uma análise do dia, né? É extraordinário. Eu vou até ler de novo, porque me emociona. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma, rumo ao estado angelical. Décimo sexto ensinamento do Espiritismo: submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, controle universal do ensino dos espíritos. Gente, não é porque vem dos espíritos que é uma mensagem de ajuda, incentivo, qualquer coisa, tá?
Então fiquemos atentos e não deixemos nos iludir por falsos profetas. E hoje, com a era da televisão, da internet, do YouTube, do WhatsApp, de todo esse meio de comunicação, propagar as falsas mensagens é uma maneira muito fácil. E arrebanhar ovelhas para estes rebanhos é mais fácil ainda. Então vamos ter cuidado. Vamos ficar com o conteúdo. 17º. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Amigos, sem preconceito contra as crenças dos nossos irmãos. Vamos extirpar isto de nosso coração e de nossa mente e principalmente de nossas ações. Porque é muito fácil, por exemplo, as pessoas fazerem uma brincadeira preconceituosa, por exemplo, de cor ou contra o gênero sexual. E aí depois vê, mas eu tenho muitos amigos negros, conheço pessoas gays. Gente, isso é uma afronta à inteligência de qualquer um. Isto é preconceito. Infelizmente eu não consigo. Para mim é bobagem mesmo, tá? É muita bobagem. E não violentar a consciência de ninguém. Não fazer proselitismo. Então, não tente empurrar o espiritismo goela abaixo de ninguém. Caso você esteja muito feliz, muito animado em transcender o bem que o espiritismo lhe fez para os outros, trabalhe. Tá? Não fale, trabalhe. Trabalhando, as pessoas vão ver o seu exemplo. Se você fume, pare de fumar. Se você bebe, pare de beber. Se você é fofoqueiro, pare de falar mal da vida dos outros. Tais coisas as pessoas percebem. E quando elas perceberem que você não mais o faz, elas logo associam isso ao espiritismo. Então, desta maneira você estará dando exemplo, testemunho, como alguns gostam. E o 18º e o último, ver, enfim, nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Kardec uma vez disse, né? Entre a ciência e o espiritismo, fique com a ciência. Então, não sejamos ilógicos, sejamos racionais. Se Kardec falou alguma besteira quando estava fazendo as obras da doutrina, compare-as com a ciência. Se a ciência avança, a doutrina avança. Ela não fica estagnada. Por exemplo, nós temos sempre que... a gente sempre cita o catolicismo porque do lado ocidental é a igreja mãe. Aqui quase todos nós, de uma maneira ou de outra, nascemos e fomos criados e somos influenciados e moramos em ruas com nome de santo, em cidades com nomes de homenagem a algum líder católico. Então, a Igreja Católica hoje passa muita vergonha, porque tem que ficar pedindo desculpa o tempo inteiro pelas... eu não falo bobagem nesse caso não, tá? Pela arrogância em não querer ouvir o outro. Sempre o dela era o melhor, sempre a opinião dela era a última. Então, não seja infantil em achar que na doutrina espírita ela é 100% correta. Existem alguns erros. Existem alguns erros de posicionamentos que eu posso dizer que são pontuais, mas é porque foi feito em 1857. Era outra época, amigos. Tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Se alguém lhe questionar, mas a ciência fala isso, o espiritismo fala aquilo. Perfeitamente, vamos estudar, vamos ver o que encaixa, o que dá certo, o que não dá. É simples. Amigos, agora que nós demos uma passagem breve pelas 3 revelações da era cristã, do mundo ocidental, podemos melhor dizer assim, né? Fica fácil dar prosseguimento a todo esse trabalho da espiritualidade, a todo o trabalho desses missionários de Deus. Basta que com isso não nos desvirtuemos novamente, porque isso é comum. Nós
Subimos um degrau, descemos 2. Subimos 1, descemos 3. E assim vai. E como que a gente faz isso? É praticando bem, estudando de maneira edificante, frequentando as casas espíritas, auxiliando no trabalho, auxiliando em pequenas tarefas, mesmo como ouvinte. Para aquelas pessoas que ali estão, é muito importante saber que você está ali, prestando atenção, absorvendo aqueles ensinamentos. E outra coisa que eu peço a vocês, vamos ter caridade com os nossos familiares. Hoje está muito difícil, né? Eu falo aqui com vocês de maneira mansa, tranquila, mas assim que acabar o estudo eu vou ali brigar com alguém da minha família. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque temos que dar testemunho do que falamos, do que somos. Vamos à prece final. Queridos amigos, mais uma vez, agradeço a participação de todos e é com muita alegria que rogamos a Deus que derramai suas bênçãos sobre todos nós, nossos familiares e principalmente nossos irmãos que estão em hospitais, leprosários, presídios, em bares, que estão confusos, que estão tensos, nervosos. Pedimos, Pai, que derrame suas bênçãos sobre eles e que levem um pouquinho de paz e tranquilidade em suas mentes perturbadas. Agradecendo sempre a presença de nossos mentores espirituais que tanto nos auxiliam. Que assim seja, graças a Deus.